Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. O universo vai te tratar dessa forma. A vida de vocês, sem saber para onde vai, é um barco em alto mar, a vela sem leme, com a vela içada, sem controle algum. Aonde bater o vento, eu tô indo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao UnineCast, podcast que transforma informação técnica em conteúdo amigável e de fácil acesso, sempre humanizando a audiência, os profissionais e os especialistas. Eu sou André Coelho Eu sou a Gabi Zaleski. e hoje no episódio número 44 vamos falar sobre crenças limitantes e leitura energética. 44, nice. Mais um episódio que a gente vai aprender bastante, né? Com um convidado muito especial. Sempre aqui na cadeira de aluno. Maravilha. Sempre. Antes da gente chamar o nosso convidado, vamos o nosso anúncio de hoje? Nossos recados do nosso parceiro aqui dos Estados Unidos, a Quick Ledgers. Pessoal, a gente está muito animado aqui para compartilhar com vocês uma novidade do canal, uma parceria que nós iniciamos com uma empresa americana, digo, soluções contábeis, a Quick Ledgers. Eles oferecem soluções contábeis aqui nos Estados Unidos, então, independente do país onde vocês estão escutando a gente, se é no Brasil ou se é fora do Brasil, se vocês têm interesse em ter uma empresa aqui nos Estados Unidos, poder contar com as soluções deles, eles estão oferecendo um desconto de Exclusivo. 20%, um desconto exclusivo para os seguidores aqui do nosso canal. E eles têm uma plataforma, isso que é muito bacana. Eles têm uma plataforma de fácil acesso, integrada e que vai facilitar muito o trabalho do empresário. Então ele vai economizar tempo e economizar dinheiro também, porque a solução ela utiliza sistemas que agilizam o processo. Empresas de todos os tamanhos, mas Empresa de todos os tamanhos, mas se você tem uma startup ou uma empresa de pequeno porte, eles também têm soluções perfeitas para isso. maravilha. Então, se vocês têm interesse e querem aproveitar, o QR Code está aqui na tela, vocês escaneiam e economizam 20% de desconto em qualquer solução contábil. É isso mesmo? É isso aí. Então vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Cleiton Assinck, pela primeira vez aqui no UnineCast. Ele nasceu em Santa Catarina, é formado em PNL, Mentoring e ele também é médium. É apaixonado por desenvolvimento pessoal e hoje ele é mentor de desenvolvimento pessoal. Cleiton, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Cleiton, obrigado pela presença, obrigado por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento. Eu que agradeço o convite, obrigado André, obrigado Gabi. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, é um prazer imenso a oportunidade e o espaço que você nos proporciona. Eu vou colocar os outros todos também que participam aqui com vocês. A gente está falando um pouquinho também de desenvolvimento, para mim está falando um pouquinho do meu trabalho, de como funciona e principalmente levando conhecimento para a tua audiência, para a audiência do podcast também. É isso aí, levando luz. Cara, falar de crenças limitantes, você sabe que me pega porque eu tô Por quê? porque eu tô nesse momento, assim, de descobrir e de, cara, me libertar das minhas crenças, não quero mais, sabe? Eu decidi isso, não quero mais, eu quero A um gente sempre passo tem, pra né? frente. Não, Sempre eu tem, algumas tô acham que não tem às vezes, mas sempre tem. fala um pouquinho, Cleiton, o Sempre que tem. que é? Pra quem nunca ouviu falar, o que que são crenças limitantes? Na verdade, sim, vamos lá. Eu vou me ater a crenças desde intrauterino para cá, para a gente não ir muito longe nessa questão. Mas eu sempre costumo falar que hoje a nossa vida, a vida de todo mundo, ela é um reflexo do que você viu, ouviu e sentiu desde a concepção. Concepção é naquele momento que o óvulo, que o espermatozoide encontra o óvulo lá no útero da mãe. A primeira notícia que a mãe descobre, estou grávida. Aquela primeira sensação que ela tem, que o pai tem, ali você já recebe a tua primeira carga energética. Ali
você já começa a carregar essas crenças. Quando eu falo de crença, eu saio um pouquinho do campo sistêmico, eu falo um pouco mais sobre crenças energéticas mesmo. Então, o que acontece? Se naquele momento da descoberta da gravidez, o pai e a mãe dizem, meu Deus, e agora? Ah, não estou preparado financeiramente, não foi programado. Ali tu já está recebendo uma carga energética que ela vai se transformar em um bloqueio. Depois disso, tem a questão de parto também, né? Se o bebê é de um parto induzido, antigamente se usava aqueles ferros, vocês conhecem? Sabe aqueles de puxar o bebê? Então, assim, Eu nasci em forceps. você nasceu? Essas pessoas, na verdade, o que acontece? A probabilidade dela procrastinar é gigante. Nossa! Pronto, já descobrimos mais uma. Começou matando a Já pau. descobri. Gente, assim, caramba, não É, deu nem tempo de eu perguntar da sua história, nada, você já chegou na já minha. bateu. É, as pessoas que nascem com parto forçado, induzido, a probabilidade dessa pessoa na vida adulta procrastinar é enorme. Eu vou te falar que é 95%, tá? Então, ali Você já vai me começa, ensinar depois como é que a gente faz para mudar isso, né? sem dúvida, eu te ensino. E aí o que acontece? Desde ali, eu já trato isso como crenças. Por quê? Porque é uma questão energética que precisa ser resolvida. Então é por isso que eu sempre falo, eu saio um pouquinho somente de crença sistêmica. Crença sistêmica trabalha mais em âmbito familiar, de uma forma não sutil, mas como o próprio nome já diz, ele é sistêmico. Eu não, eu trabalho com uma questão mais energética, mais profunda. Então eu pego todas essas questões. Depois disso, de 0 a 5 anos, as questões de crenças familiares de pai e mãe, que é a primeira educação que você está recebendo, os primeiros passos. Depois de 5 a 14 anos, que eu costumo falar que é um dos maiores BO. Por quê? Você já começa a desenvolver discernimento, você já começa a ter pensamentos, você já começa a desenvolver a tua personalidade, o teu querer, e ali tu começa a ouvir muita coisa de pai e mãe, de educadores, de tio, de tia, de avó, de pessoas ao teu redor. E ali tu começa a desenvolver o quê? Tu começa a acreditar no que eles acreditam, na verdade deles, na verdade. E aí é que pega muito forte em questão de referência de relacionamentos, de referência financeira. Vou falar que hoje é o maior BO que o pessoal não prospera é essas referências que traz de lá. Então, crenças limitantes é sobre isso. É sobre limpar isso tudo. Limpar o que tu viu, ouviu e sentiu, desde lá de trás até agora. Você imaginou você com 5, 6 anos já tá absorvendo tudo isso? E não tem nem como se defender, não tem esse conhecimento, né. Quem tem na Não verdade, tem. quem tem que ter o conhecimento são os pais, né, é a família que tá ali conhecendo isso, tendo essa sabedoria, vai saber conduzir para que não aconteça, né. Justamente. Justamente. E vamos lá, eu nem falei de gravidez, né? Aham. Nem falei de gravidez, porque quantas mães aí, quando tá gestando, quando tá grávida, tem um marido alcoólatra, tem um marido que bate, tem um marido tóxico. Então, assim, isso tudo está interferindo na vida daquela criança, ela já está tendo isso. E aí aquela criança na vida adulta não consegue ter um relacionamento saudável, por exemplo. Mas não entende o porquê que isso acontece. Né? Depois até a gente pode entrar, eu posso até contar uma história aqui de uma cliente minha, sobre relacionamento, inclusive, que ela passou e vivenciou isso na pele, onde ela me buscou para a gente cortar isso. Nossa, incrível. Meu Deus, a gente tem um monte de coisa para perguntar também, mas eu queria voltar um pouquinho, porque eu me empolguei na crença Vamos limitante, lá. e aí A gente já acabei já foi, né? pulei, daí e me lasquei, já Boa. abri o jogo aqui, né. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Tá bom. Quando que foi que você percebeu que você tinha sua mediunidade? Foi uma desde criança, você sempre teve essa sensibilidade? Tá. Eu vou contar uma historinha para vocês, melhor, a minha história, né? Tá. Eu descobri a minha mediunidade com 12 anos. Uau. Com 12 anos eu comecei a ter efeitos físicos dentro da casa do meu pai e da minha mãe, onde eu esbarrava, eu sentia espíritos e quadros caíam dentro de casa e tipo era um caos a minha vida com 12 anos de idade. E a gente não entendia. Eu tinha mais abertura com a minha mãe para falar sobre isso. Então Tinha eu tinha medo naquela abertura. época? No início sim, bastante. Assim, ali, falar de 11 para 12, 12 intensificou, ali eu tinha bastante medo. E aí minha mãe pediu ajuda para uma vizinha que a gente tinha, que frequentava um centro kardecista. Uhum.
onde ela levou meus dados para lá, nome, e ela voltou com a notícia que eu era médium. E aí dentro de doutrinas ela trouxe notícia, inclusive, que eu sou médium. Chamamos, cada um tem sua denominação, respeitando todas as denominações, né? Que eu sou médium kármico. Kármico é de nascença, eu nasci com essa predisposição de contato energético mais profundo, de contato espiritual mais profundo. Então, de 12 anos eu descobri isso. Ali, nesse tempo, eu sou criado de berço católico, né? Então, batismo, crisma, comunhão, tudo isso. E eu comecei a buscar ajuda dentro da igreja. Então, dentro da igreja católica, eu fui catequista, fui coordenador de grupo de jovens, cheguei aí para seminário, né, de padre, para ser padre. E eu nunca me encaixava dentro. É como se eu estivesse fora da Matrix, assim. Tipo assim, isso não é para mim, isso não serve. E aí eu comecei a minha busca por me encontrar. Aí dentro disso eu estudei 8 religiões. Estudo ainda, né? Porque isso é um estudo porque eu gosto de fazer. E eu sempre dou a dica para quem gosta de estudar religião, tem que estudar religião sem fé, porque a fé cega. Então, assim, você estuda teologia, estuda geografia, estuda história, sem fé, porque aí você vai entender muito mais e muito melhor. Então, eu estudei 8 religiões, esse estudo continua, né? Estou estudando ainda, mas eu sempre friso bastante 8, porque essas 8 eu me aprofundei bastante nelas. Dessas 8, 5 delas eu participei de bastidor, inclusive, dessas religiões. E foi onde eu comecei a me encontrar. Nesse período todo, Gabi, eu negava a mediunidade e eu corria. Eu dizia, não, isso não é para mim. Minha vida sempre foi um caos, assim, por causa disso. Então, assim, minha vida sempre foi altos e baixos financeiro, compulsório, tipo, tudo para mim era muito forte, tudo para mim é 8 ou 80. Então, assim, durante esse tempo todo eu corri muito da mediunidade, eu não aceitava, eu não queria. E eu vim aceitar ela com 27 anos. Então, com 27 anos eu me rendi a ela e disse, não, então vamos lá. Daí é onde eu entrei para estudar mais profundamente a questão da espiritualidade. Então, assim, vamos abrir um pouco esse leque e não denominar uma religião. E entender sobre uma espiritualidade. Claro que dentro dessa espiritualidade eu passei por dentro de várias religiões espiritualistas e reencarnacionistas. Então, e eu descobri uma coisa, sabe, bem interessante, que dentro desse estudo dessas 8 religiões, eu encontrei Deus dentro de todas elas. É isso aí. Eu encontrei Deus dentro de todas elas. Foi a coisa mais incrível do mundo, assim. Porque eu sempre buscava esse ponto de congruência, né? Por que tem religião A, religião B, religião C? Por que tem isso? Será que é um Deus só? Será que Deus está dentro de todas? E eu descobri que sim, que ele é um só. Ele tem 7 faces dele, 7 camadas energéticas, mas ele é um só. E eu encontrei ele dentro de todas elas. Todas as religiões que eu transitei, todas as religiões que eu estudei, eu encontrei Deus. E, obviamente, que eu encontrei também o lado ruim dessas religiões, que tem nome, que se chama o homem, que se chama o poder, que se chama isso. Então, assim, isso não diminuiu nem um pouco a minha fé. Isso não diminuiu nem um pouco o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho por todas as religiões. Todas elas estão aqui para algo e por algum motivo. Então, foi dessa forma que foi o meu caminhar, assim. Eu fiz se eu contar detalhe por detalhe de como eu via, né? Eu chegava a ver espírito e tal, assim, eu não quero, talvez, entrar nesse assunto, assim, tão profundo, mas foi dessa forma que eu descobri minha mediunidade. Então, de 12 anos eu descobri ela, aceitei ela e fui estudá-la e desenvolvê-la com 27. E de lá para cá, eu venho trabalhando com ela, eu venho exercendo o meu papel de médium, vamos dizer assim. O Cleito, e você nessa época de pré-adolescente, você chegava a falar isso para seus amigos? Alguns sim. Eles acreditavam? Tiravam sarro, né? Brincava, Imagino. era motivo de chacota, assim. Então, assim, era muito... Eu era meio que o diferente, sabe? Sabe, o diferentão, assim? Tipo, eu era o diferente, assim. Vamos lá. Oi? A gente sabe, a gente já viveu uma bem A gente parecida. também é o diferentão sem ser médium. O que acontece? Vamos lá.
A forma, vamos falar de mediunidade. Existem vários tipos, várias formas, né? Existe mediunidade de psicografia Uhum. olfativa, audição, psicografia, clarividência, enfim, eu posso enumerar várias formas. Existem algumas formas da mediunidade que ela cria o quê? Vou falar uma atração. O que é uma atração? Os olhares se voltam para mim, por exemplo. Uhum. Então, assim, eu sempre tive um pouco de receio com isso e te confesso, no começo é muito difícil de dominar isso. Muito Peraí, difícil. explica, eu acho que eu não entendi. Por exemplo, você chegava Vamos num falar lugar. hoje ainda é assim. Tipo, os Tá. olhares se voltam Mas é por causa da energeticamente energia, né? por causa da energia, justamente. Sim, sim. Vamos falar assim, ó, vamos falar de sacerdotes de dentro da Igreja Católica que conseguem um destaque. Uhum. Podemos citar um monte de nomes aí que fazem sucesso e tudo mais. Por quê? Porque eles carregam também um certo grau mediúnico. Uhum. E aí é que faz ter essa atração para ter esse destaque, Entendi. entende? Isso não nos faz melhores, isso não nos faz diferente das outras pessoas. É a forma energética que causa isso. Então eu sempre tive uma certa dificuldade de lidar com isso. Eu imagino. Que às vezes eu só queria ficar quieto, Uhum. entende? Até hoje é assim, até hoje é assim. Às vezes eu só quero passar despercebido. E quando foi que você percebeu que isso poderia ajudar profissionalmente? Então, eu sou formado em PNL. Uhum. Eu me formei, o meu primeiro treinamento de PNL eu fiz com 20 anos de idade. Ai, que novo. Que legal. Eu fiz com 20 anos, depois eu fiz mais um, depois eu fiz uma formação mais profunda. Hoje eu sou mestre em PNL. Mas o que acontece? Eu sempre fui de área comercial. Pela facilidade de falar, pela desenvoltura, pela energia. Então, Uhum. assim, minha vida profissional, ela sempre me levou para a área comercial. Então, eu tenho empresa desde 19 anos, foi quando eu abri meu primeiro CNPJ. Uau. Tive falência nesse meio de caminho, tive empresa que não deu certo, tive empresa de sucesso que eu vendi, enfim. Eu sempre fui o aventureiro, né? Eu costumo falar que na minha família eu era a ovelha negra do CNPJ, né? Porque eu fui o primeiro a sair, eu fui o primeiro a sair da Adorei. CLT, assim, Oh, tipo, amor. eu tenho 8 meses de CLT. Tenho 8 meses de Eu CLT, então brinco desde com o André que eu nunca tirei férias, porque eu nunca fiquei mais de 1 ano numa empresa. é. E aí o que acontece? Por causa desse grau energético e a minha forma de ser, a minha forma de falar, sempre ele me encaminhou para a questão profissional. Então eu me formei primeiro em PNL, depois eu fiz uma especialização, aí depois eu me formei em rapport. Então eu sempre pensando em vender, sempre pensando no meu trabalho, nas empresas. Uhum. Com 33 anos, eu conheci o fantástico mundo da terapia. Uhum. Eu falo assim, fantástico mundo da terapia, porque se todo mundo puder fazer terapia, eu aconselho, é fantástico, é incrível a transformação que acontece. E eu tive uma crise emocional muito forte, onde eu fui me tratar com uma tal conhecida terapia holística. Como é que E foi? eu fiz dois atendimentos com um terapeuta holístico, e o cara me tirou do buraco, assim, tipo, de uma crise emocional ferrada, assim. Ai, que E foi lindo. demais. Ali eu me apaixonei pelo negócio. Ali eu disse, cara, isso é para mim, eu gosto disso. E aí eu fui estudar. Eu, eu sou formado em 6 terapias holísticas hoje. E sou formado numa terapia que se chama terapia humanizada espiritual aplicada. Uau, fala mais. E aí, então, é onde a gente trabalha corpo. Primeiro, terapia holística. Holístico vem da palavra holos, que vem lá do grego, que vem na questão toda que se fala o todo, que é corpo, mente e espírito. Tá. Quando eu falo de terapia humanizada e espiritual aplicada, humanizada é o quê? É trazer esse contato mais perto, é de entender mais a pessoa que está ali na minha frente, que é o meu cliente, o meu paciente. Tratar de forma única, exclusiva e personalizada, e não seguindo um roteiro, não seguindo uma linha, não seguindo... Então, o humanizado, ele traz muito isso. Somos individuais e precisamos entender essa individualidade de cada um. Isso aí. Espiritual é tratar também o nosso campo espiritual, indiferente de religião. Como eu sempre falo, eu não falo de religião, porque todas elas, tá tudo bem, todas elas têm Deus, todas elas têm seu propósito. E se faz bem, segue, e tá tudo certo. Uhum. Você só vai sair da religião quando ela começa a te fazer mal. Então, quando eu falo de terapia espiritual aplicada,
Eu estou falando o quê? Eu estou dizendo assim, vem cá, vamos dar uma olhadinha pro teu espiritual, como tá? Vamos dar uma olhadinha nisso através de uma meditação, vamos olhar isso através de uma hipnoterapia, vamos olhar isso através de uma indução, uma leitura energética, vamos ver como está esse teu campo espiritual. Por quê? Muita gente hoje carrega um vazio dentro e não sabe explicar o porquê. A vida tá boa, vida pessoal tá boa, relacionamento tá bom, trabalho tá bom e aquela pessoa tem um vazio dentro. Às vezes está faltando uma pitadinha ou um ajuste, como eu falo, na questão espiritual. Que aí eu não estou falando de fé, não estou falando de Deus, eu estou falando de você te olhar como um ser espiritual. A gente está aqui transitório. Nossa verdadeira morada não é aqui. E aí quando é assim que funciona a questão da terapia humanizada espiritual. Então eu me Um formei pouco de autoconhecimento, assim, as pessoas se permitirem se conhecer? 100%, 100%, 100%. Quando você se permite olhar para dentro de você, eu costumo sempre falar assim, Gabi, todo mundo tem um porão escuro. Todo mundo tem o quê? Todo, Desculpa. Porão escuro. Ah, um um porão porão escuro. escuro. Uhum. Só que a maioria das pessoas esconde o porão escuro. Você tem que conhecer a tua luz e tua sombra. Uhum. E a maioria das pessoas, elas escondem e elas não querem, elas evitam de entrar dentro desse porão escuro. Uhum. Só que é ali onde você mais aprende. Ali é onde você consegue dominar seus sentimentos e suas emoções. E uma das coisas muito legal que eu aprendi nessa minha caminhada, que um dos grandes propósitos de a gente estar aqui é conhecer os sentimentos e conhecer as emoções e saber controlá-los. Nossa senhora, daí você pegou pesado, porque é a aí parte mais difícil de tudo. é, E É, parece tão simples, né? na verdade, Controlar ele é, emoções. ele é simples. Você só tem que se permitir se conhecer. Tá. Ele é simples. E assim, plenitude não existe, plenitude não é desse mundo. Felicidade plena não é desse mundo. Então, assim, a pessoa que acha assim, o Clayton é um zen, né? Um monge budista. Não, eu tenho meus precalços também. Eu tenho meus problemas também. Eu tenho meus dias de rompantes também. Somos humanos e estamos dentro do mesmo barco evolutivo. É. A Gabi me chama de primo do Buda, mas não é 100% das vezes. Não. Não é. É, o André Você sabe que não. ele Mas é consegue que eu ter mais controlo bem. controle. Eu acho que por ser homem também, o homem, ele é mais racional, ele consegue ter mais controle emocional. Eu Não, falo um não, não. pouquinho Gabi, não. O que como que não? acontece? O homem, ele esconde mais. O homem tem mais problema emocional do que... O Que homem é aquele que, isso? assim, eu sou homem, eu não posso demonstrar meu sentimento. Eu não posso dizer que eu tô ruim. Então, normalmente, quando tu Primeira vez pergunta que para eu um homem... escuto isso, hein? É verdade. E, normalmente, assim, ó, quando tu olha para o homem e diz assim, e aí, como você tá? Eu tá tudo bem. Tá bem. Por dentro dele, ele tá corroído. Por dentro dele, ele tá com vazio, ele tá com problema. Ele tá com dívidas, ele tá com problema de relacionamento. Mas ele nunca vai falar isso. O Porque a André, gente vem... não dá para comparar muito que o André, ele tem esse lado muito bem, assim, tem um lado muito bem resolvido, É, mas eu entendo o que você está falando, faz sentido sim. a gente vem de uma sociedade patriarcal, Uhum. onde o homem tem que ser pilar e ele não pode demonstrar fraqueza. Entendi, É isso. faz E sentido. vamos lá, demonstrar fraqueza não quer dizer ser fraco, mas existem alguns momentos que a gente precisa sim trabalhar isso. Hoje em dia, os homens estão procurando mais esse autoconhecimento, buscando ajuda nas terapias ou ainda o público feminino é maior? O público feminino ainda é maior, mas Estamos os falando do homens, quê? 70%? 70, 75% mulheres. Uau, é Bastante muito ainda, grande né? ainda. Mas já chegamos a... vamos lá, quando eu comecei meus atendimentos presenciais aqui no meu consultório, era 99% mulheres. Nossa Uau, que senhora. bom então, É, né? Tá Que bom. melhorando. então, tô falando aí num tempo de 4 anos, tá? Tá. 4 anos que eu atendo no meu consultório aqui. Então, assim, em 4 anos a gente já conseguiu trazer mais homens, vamos falar assim. Que legal. E vai ser bacana porque a nossa audiência aqui é, em sua maioria, homens. É, vai A ser gente muito Legal, bom. tem em torno de 69% homens. legal. Bom, Vai ser vou muito bom, hein? voltar. Vamos trazer mais os O homens André aí. fala que ele Vamos representa fazer muito. mais. Eu vou voltar um pouquinho lá se vocês me permitem não voltar a falar um pouquinho das crenças. Aham. Eh, influencia comportamento, certo? 100% 100%. diariamente, influencia Hum. nos relacionamentos, e você pegou um ponto que a gente gosta de falar sobre isso, e eu acho que pega principalmente todo mundo, que a gente fala muito da área corporativa, profissional, trabalho, business e etcétera. As crenças pegam na crença do dinheiro,
né. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, primeiro, o que que quando as pessoas te procuram, porque eu sei que você tem esse viés desse ajudar nesse tipo de desbloqueio, né, das pessoas Uhum. com o dinheiro. O que que você pode falar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo sobre isso? Tá, primeira coisa assim, 98% dos meus mentorados hoje vêm por questão financeira. Tá. Ou para alcançar novos patamares, ou para chegar em outros níveis. Por exemplo, eu atendo muito empresário e empreendedor, Uhum, que hoje, vamos falar, faturam 5, 10, 15, 20 mil reais e não conseguem passar disso. uhum, E aí eu trabalho essas crenças para avançar. Já mentorei, por exemplo, um CEO de uma empresa com faturamento de 3 milhões. uhum. E estava estagnado por causa de uma crença e ele não conseguia avançar. Então, assim, 98% dos meus mentorados hoje a questão é financeira, é levar as pessoas para outro nível. Eu vou falar para você que hoje a maior crença com relação a financeiro que eu pego é lealdade aos antepassados e não merecimento. Nossa, como assim? Fala mais. A maior parte. Lealdade de antepassado, ela funciona assim. Se você observar hoje dentro dos núcleos familiares, dentro das famílias, existe um teto. Você pode observar. Normalmente as casas dessa família são iguais, iguais que eu falo em patamar, né? Em classe. Normalmente os carros mais ou menos seguem a mesma linha. Normalmente os faturamentos, o salário, o prolabore dessas pessoas, elas seguem mais ou menos uma linha. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela não foge muito disso. E aí o que que acontece? Vamos criar um cenário. Imagina, vamos lá, vou falar de um cliente meu, sem citar nomes, vou dar um exemplo. Eu atendi um cliente meu que ele faturava, o prolabore dele era 25 mil reais e ele não avançava, não avançava. Aí a gente foi olhar sistemicamente falando e energeticamente falando, o pai dele também faturava isso, a irmã dele faturava 20, tipo, tudo mais ou menos igual. E aí Uhum. dentro dele eu encontrei, através da leitura energética, uma questão de lealdade aos antepassados. Ele tinha muita lealdade ao pai dele e ao avô dele. Tipo, eu não posso ganhar Que mais. o quê? Se eu ganhar mais vai ser injusto, não tá certo. E aí, sempre quando ele ia ganhar mais, acontecia alguma coisa que fazia ele voltar. É como se o universo pegasse ele pela camisa e dissesse assim: Ei, você tá maluco? Você vai onde? Você vai abandonar a tua família. Então, essa é uma questão. Já aconteceu também de CLT, por exemplo. Ah, meu sonho, Cleiton, é ganhar 5 mil reais. E eu fui olhar, ganhava 3 mil reais. E aí peguei uma crença muito forte em relação também à lealdade antepassada, que se ela ganhasse 5, essa pessoa estava sentindo que estava abandonando os familiares. Então o universo ele não deixa ele. Essa é uma crença muito forte e que eu pego, é muito comum. A de não merecimento também, de não merecer o sucesso, de não merecer o dinheiro. Quando o dinheiro vem, eu me sinto mal com aquilo. Por causa também, normalmente é por causa de referência passada, referência de pai e mãe, Isso tudo é inconsciente, né? 100%. Porque vamos lá, né? Se eu perguntar para qualquer pessoa, e aí, você quer ficar milionário? Todo mundo quer, né? Óbvio. Uhum. Mas o inconsciente, o que que acontece? Você manda na sua vida somente 5% do tempo. Nossa, imagina. 95% é o teu inconsciente que está comandando. É tudo que está gravado lá dentro. Umas pessoas chamam de inconsciente, outras pessoas chamam de subconsciente, seja como for. Mas é o que está gravado ali. E o que está gravado ali? Tudo que você viu, ouviu e sentiu. Uhum. Então, 95% do seu tempo, você não manda nele. Você não manda nele. Então, esse é um grande desafio, que eu sempre falo assim, vamos lá, eu gosto de dar um exemplo legal sobre isso, para as pessoas conseguirem entender legal o que é o consciente e o subconsciente. Imagina você que o nosso cérebro é formado por 100 bonecos. Uhum. 5 desses 100, 5 bonecos, é o teu consciente, é o que tu pensa. 95 é o teu inconsciente. E eles brigam entre eles. Quem vai ganhar? Obviamente, o maior número. Nossa, que injusto, né, mas entendi. É. E aí, qual é o nosso grande desafio? É domesticar os 95 e não ganhar deles. E esse é um grande problema que a gente vê hoje, que o pessoal está tentando ganhar deles. Não, a gente não tem que ganhar dos 95, ele faz parte de você. A Uhum. gente tem que domesticá-los. Para quê? Para que vão trazer maior número deles para o lado de cá e aí tua vida começa a andar. É basicamente assim que funciona. Mas aí, Cleiton, só uma pergunta aqui. A forma de domesticar seria, por exemplo,
eu saber primeiro como que aquilo chega no meu inconsciente, e aí eu sabendo como aquilo, o que que entra no meu inconsciente, eu começo a controlar isso, porque aí eu sei que isso, certas coisas que não devem estar entrando inconscientemente não vão estar. E aí, dessa forma, eu começo a domesticar. Como que é o controle disso, na sua Tá, opinião? eu vou falar assim. Por exemplo, existe muita coisa que se fala de lei de atração e cocriação. Eu não uso muito a palavra lei da atração. Eu uso muito a palavra cocriação. Uhum, Porque quer as pessoas acreditem ou não, a gente está cocriando a nossa vida o tempo todo. Uhum. sim. Se a sua vida é um reflexo do que você viu, ouviu e sentiu, você está cocriando a tua vida. E isso é algo muito legal porque dá para provar isso para as pessoas até que não acreditam. Mas vamos lá, você está cocriando sua vida. O que que acontece? Tem muita gente ensinando hoje lei da atração apenas em pensamento positivo, afirmações no espelho, sem olhar para essa questão hereditária, sem olhar para essa questão de criação, sem olhar para tuas crenças lá na raiz, de verdade. Ela vai até te dar um resultado, mas é um resultado muito pequeno, ou zero, ou muito pequeno, ou por um curto espaço de tempo. Então, quando eu falo em domesticar esses outros 95, o primeiro passo que tem que ser feito é olhar para essas crenças energeticamente lá de trás, desde a concepção, trabalhar com isso, cortar isso. E eu costumo sempre falar assim para as pessoas: te deixar consciente. Quando eu tiro você do teu piloto automático e você se torna consciente, sem crença, aí sim, o que tu pensar e tu levar como verdade, vamos lá, pensar e levar como verdade, porque todo pensamento é um ponto de vista. Uhum. Todo pensamento, vamos lá, existem estudos aí de universidades americanas, inclusive, que comprovam que a gente tem de 65 a 70 mil pensamentos por dia. E aí, o que é verdade ali dentro? Nada. São ponto de vista de pessoas que convivem com você e de ambientes que tu frequenta. Agora, o pensamento que tu pegar e levar como verdade, isso ali vai se manifestar na tua vida. Uhum. E aí, quando você está consciente, você consegue ter um filtro nisso, você consegue ter uma clareza maior desses pensamentos. Então, o domesticar é isso. Começa o corte primeiro energético, liberar essas crenças todas, te trazer para a tua consciência, tirar você do teu piloto automático. E aí eu costumo falar, ali está só você e a tua energia mesmo de fato. E aí você vai ter o quê? Um discernimento maior. Você vai conseguir pensar de uma forma mais clara e você vai conseguir escolher os teus pensamentos que você quer como verdade. É isso. Difícil? Não. Não é difícil. Ah, Só sim. saber como. Só É. saber que existe, né? Saber que existe, como que funciona e qual que é a estrutura. Trazer para a consciência já é um grande passo, tá, André? Eu ia falar exatamente isso, assim, quando a gente começa a despertar e ter consciência de algumas crenças, né, eu tô bem nesse momento, assim, a depois quando a gente sai da nossa, não vou nem dizer zona de conforto, do convívio, né, a nossa mudança para de outro país, é uma mudança muito forte, né, a gente muda a cultura, muda a casa, tá longe da família, a gente passou por esse momento, né, de desconstruir muitos conceitos e agora está no momento de reconstruir. E a gente começa a se deparar com como se fosse um vidro espelho embaçado, assim, sabe, aquela pessoa que eu me via, eu não sou mais ela, né, então eu Uhum. vou moldando e vou mudando. A minha pergunta é, a partir do momento que a gente toma consciência, e expande a consciência, tipo: "Opa, espera aí, agora eu entendi o porquê de tal atitude, do porquê de tal pensamento". A partir do momento que você toma consciência, não tomar uma decisão de mudança, de melhorar isso, prejudica? Você tomou consciência. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Ba A partir do momento que teve consciência desse bloqueio, Uhum, dessa crença, uhum, e você não fazer nada por isso, uhum. se isso prejudica, Tipo, na antes eu verdade era não uma te prejudica. ignorante inconsciente, agora eu sou uma Uma ignorante consciente. exato. E aí? É isso. Não vai mudar nada, a tua vida vai continuar sempre. Eu costumo falar assim, vai continuar sempre naquele ciclo repetitivo. Vamos lá. Então, assim, tua vida sempre ela vai repetir esses ciclos para tentar te trazer essa consciência, para tentar fazer você ter uma atitude.
Então, tu vai ter uma vida medíocre sempre. Vamos falar assim, se a crença for em ordem financeira, for em... medíocre, que eu falo não de mediocridade, mas nada de novo. Uhum. Nada de novo. Vai acontecer sempre as mesmas coisas. Tipo morno. Morno, vai continuar igual. E logo você vai ser tirado isso da tua consciência. Tu vai dizer o quê? Tu não vai acreditar nisso. Tu vai dizer, isso é balela. Isso não existe. Nossa, isso é forte, hein? Logo você vai ser tirada da tua consciência novamente. Ou E o seja, a mais gente tem que estar sempre ativo, sempre em movimento, sempre em busca. é porque não existe nada estático, né, Gabi? Não existe, né? Tudo está em movimento o tempo todo. O Uhum. universo está em movimento o tempo todo. Então, assim, a mesa que vocês estão aí agora, a câmera que estão usando, a câmera que eu estou usando aqui, se a gente colocar um microscópio, a gente vai ver ele em movimento. A gente vai ver átomos, a gente vai ver um monte de coisa. É muito doido isso. Então, assim, tá tudo em movimento o tempo todo. E quando você está estático, a tua vida está estática, não está acontecendo nada dentro dela. E aí o nosso cérebro, eu costumo falar que ele é o nosso melhor amigo e o nosso pior inimigo ao mesmo tempo. Porque uma das grandes funções dele é te manter vivo. E para te manter vivo ele precisa de energia. Então ele vai tentar economizar, ele vai tentar não, ele vai fazer de tudo para economizar energia o tempo todo. E Então aí tudo onde que vem é a zona de novo, conforto, né? exatamente, isso é zona de conforto. Que ali ele está economizando energia para ele. Tudo que tu vai fazer de novo, tu tem que gastar energia. E ele não quer que tu gaste energia. O Então ele que vai sempre te puxar. E por que que a partir do momento que a gente eu sei que sair da inércia, né, você tá estagnado, você tá parado, você quer se colocar em movimento, você exige uma energia maior, né, de qualquer coisa, de um carro, de uma pessoa, de qualquer coisa. Por que que a partir do momento que a gente começa a se colocar em movimento, parece o ponto mais difícil? N coisas voltam a querer te botar e aí, assim, tô falando de coisas realmente espirituais, porque as coisas começam a acontecer para te voltar para a zona de conforto de novo. Uhum. Por que isso? É, Isso é crença ou a gente já tá entrando em outro pode ser crença, pode ser crença, porque você não resolveu essa crença 100% ainda. Então ela vai te colocar em xeque, ela vai te colocar em dúvida. É alguma coisa que vai te puxar para trás, assim. Eu costumo dizer que não somos testados. Ah, porque é um teste. Ah, porque tu está sendo preparado para algo melhor. Eu não vou por esse caminho. Eu sempre vou pelo caminho do quê? Ou você não resolveu a tua crença 100%, ou você não tomou uma decisão 100%, que é o quê? Aquela decisão de mudar de vida. Se você colocar um pé só, vai acontecer isso. Ou você vai com os dois pés ou você não vai. Ah, eu vou, por exemplo, vamos dar um exemplo de quem quer sair do CLT e ser empreendedor. boa. Ah, eu vou abrir uma empresa, mas eu continuo CLT. Se der ruim lá, eu tenho meu emprego. Qual é a probabilidade dessa empresa dar certo? Qual é a probabilidade? Muito baixa, muito baixa. Baixíssimo. Aí da Porque você... pessoa. Desculpa, desculpa. Pode falar, André. Não, e a pessoa ainda vai falar: "Tá vendo? Ainda bem Ainda que eu não bem que eu não saí do sei. CLT". Ah, que brabo. É bem isso. Bem isso. Ela vai falar isso ainda. Então, assim, ou você vai ou você não vai. Então, normalmente, quando isso acontece, vamos falar de um cunho mais espiritual, é porque você não está ainda 100% ali. Então, normalmente, tu vai ser trazido de volta por causa dessas crenças que você ainda alimenta, porque você ainda tem. Esse é um ponto. O outro ponto é qual é o teu nível de dedicação e compromisso consigo mesmo. As pessoas não se comprometem com elas. Vamos falar Sim. de exercício físico, de academia. Qual é o teu nível de compromisso contigo, com o teu corpo? Eu Nossa, costumo falar, essa semana, por exemplo, aqui no sul, aqui tá muito frio, né? frio. Uhum. Então, eu fui treinar, eu treino de manhã sempre, 6h30 é o meu horário, 6h30 da manhã. Eu saí de casa para treinar com 3 graus. Nossa, Confesso para ti que a coberta estava muito confortável. eu imagino. Confesso para você que eu olhei e pensei, putz, mas eu Podia dormir preciso ir mais. porque podia, Meu primeiro atendimento nesse dia era às 9 da manhã, pense. Então, assim, e primeiro, é um detalhe que eu acordo super cedo. Então, eu acordo 5 horas, 5h30 todos os dias. Eu acordei super cedo e fiquei embaixo da coberta. Nesse dia eu não meditei. Eu falo isso, eu sou humano como qualquer um. Nesse dia eu não fiz o meu ritual da manhã. Eu pensei, e daí chegou a hora de ir pra academia. Eu disse, poxa, mas eu tenho que ir, eu tenho esse compromisso comigo, isso eu não vou fazer. Eu peguei e fui. Eu preciso aprender isso.
O André Então, é bem assim, regrado, eu sou bem preguiçosa nisso. mas daí qual é o teu nível de comprometimento contigo, entende? E qual é o nível de comprometimento das pessoas, da nossa audiência que está aqui? E aí, normalmente, quando elas vão fazer algo novo, esse comprometimento não está 100%. E aí vai acontecer algum fato para validar a crença. Vai Uhum. acontecer algum fato para validar a crença, que daí é aquela frase que o André acabou de falar. Viu só? Falei que não ia dar certo. Isso, na verdade, é um fato só para confirmar a tua crença. Só isso, nada mais. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Fala, mano. Essa questão da crença, ser a crença que faz aquilo ficar difícil quando a gente tenta fazer alguma coisa diferente. Uhum. E, amor, é perfeito isso. Essa questão que você falou do seu compromisso com si mesmo. Tá fazendo uma consulta já aqui, né? Pois é, É, Você consegue verificar isso, eu não né, quero no nem no seu pensar nisso, caso? porque me dá até uma dor no peito. Não, Eu essa é eu a te consciência eu chegando, sei, você enxergando e vendo, eu já porque tenho, eu tenho essa esse é o consciência. passo importantíssimo para já começar a fazer Mas diferente. agora eu preciso resolver essa questão da procrastinação. Você pegou Não. num ponto tão, não, tão, tão não, na forte. verdade, agora você. Eu não quero dar consulta aqui. Não, não, não. Deixa para nós, Tá pode. dando desculpa para Mas você, né? Aí eu vou começou a trazer desculpa, um. porque o procrastina tem que resolver o A primeiro para depois começar o B. Não, Exato, eu ia falar isso. Eu ia desculpa. falar a mesma coisa. Mas eu vou trazer o ponto da decisão. Sabe que quando a gente teve a nossa primeira conversa, Cleiton, e até vou compartilhar com o pessoal aqui uma coisa pessoal, eu não tenho esse hábito de compartilhar coisas pessoais, mas eu acho muito importante. Que você falou pra mim assim: "Gabi, você não tá atingindo os teus objetivos porque você não sabe onde você quer chegar". Eu falei: "Como não?". Eu pensei, né, não nem te falei, vou te contar isso agora. Eu falei: "Como não? Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho projeto, eu tenho planos, eu tenho isso". Ele disse assim: "Mas você". Daí o Cleiton falou pra mim: "Você já colocou isso no papel? Data, valor, quando?". Cleiton, aquilo foi tão pesado pra mim. E eu acho que a resposta disso veio na outra vez que a gente conversou, que eu apareci com uma planilha desse tamanho. Eu falei para o André, a gente passou 2 dias fazendo essa planilha e fez muito bem para mim, Não, fez fez muito bem. muito bem, claro, para mim também. É muito importante, a gente sabe do valor e realmente a gente esquece. E então, falando sobre isso, eu quero deixar, tipo, meia dica para as pessoas, assim, saibam onde querem chegar, né. Cleito, fala um pouquinho sobre isso, assim, por que não atinge os objetivos? É porque a maioria das pessoas, elas querem algo, mas elas não sabem planejar. Vamos lá, sonho é só sonho. Eu costumo dizer assim, ó, se eu quero sonhar, eu deito e durmo. Se você perguntar para mim, Cleiton, tu tem um sonho na tua vida? Não, não tenho sonho. Eu tenho objetivos com data para acontecer. Porque se você vai lá e vamos supor, vamos criar aqui um objetivo de trocar de carro ou comprar um carro. Tá. E você não colocar uma data nisso, você vai empurrar com a barriga. Hum. Aí você vai dizer assim, meu sonho é ter o carro X. E aí sobrou uma grana lá esse mês que você pode guardar para fazer esse investimento, para comprar esse carro, você não vai tu não vai guardar esse dinheiro. Porque daí vai aparecer o churrasquinho, vai aparecer a balada, vai aparecer a saída, vai aparecer isso, vai aparecer aquilo. Eu vou gastar, porque eu não tenho um compromisso comigo, é só um sonho. Então eu não estou comprometido com isso. E aí vamos levar isso para um campo energético, o universo também não vai se comprometer contigo. O universo vai te entregar o que você está vibrando. O que você está vibrando? Sem destino nenhum. Quando você pega isso e coloca dentro de um plano, de verdade, tipo, eu quero o carro X, marca tal, cor tal, sendo mais específico possível, com data para isso acontecer, acontece duas coisas. A primeira coisa é o universo vai te ajudar nisso, aí a gente fala de cocriação, a gente fala de vibração, o universo te entrega o que você está vibrando. E o segundo ponto é você cria um compromisso contigo mesmo. E aí quando sobrar o dinheiro, tu vai lembrar, poxa, tal dia eu tenho que comprar o carro, é um compromisso que eu fiz comigo. Então sobrou uma grana, então eu vou guardar esse dinheiro para fazer isso. Então assim, isso tem uma força muito grande. O grande problema é que as pessoas criam metas muito grandes, não sabem criar metas, são metas imensuráveis. Por exemplo, tu comprar uma casa que custa, sei lá, R$1 milhão. E aí o que acontece? Isso está muito longe da realidade. Ela não sabe quebrar essas metas por ano, por mês. As minhas metas, para te ter uma ideia, elas são quebradas inclusive por dias. Todos os dias eu tenho uma meta para alcançar. Por quê? Porque o nosso cérebro,
quando a gente alcança uma meta, ele libera um carinha lá dentro chamado dopamina, que é o hormônio da felicidade, né? Eu chamo a turma da INA, né? Então, assim, quando eu alcanço uma meta, libera dopamina. Meu cérebro entende, meu corpo sabe que é bom e o meu cérebro quer mais daquilo ali. E ele sabe que ele só vai ganhar mais se ele alcançar as metas. Agora, se tu colocar lá uma meta para um ano, vai chegar no quarto, quinto mês e você não vai estar vendo evolução nisso, e você não vai ganhando estímulo hormonal nisso, Desanima. o que vai acontecer? Tu desanima, tu abandona. Quantas metas o pessoal abandona? A maioria. Né? Eu até falo, tipo, na nossa audiência aqui, se alguém quiser comentar aqui embaixo, comenta aqui. Comenta aqui embaixo, assim, quantas vezes criou uma meta, criou um sonho e não alcançou porque desanimou no meio do caminho. Várias pessoas. E aí, a questão de saber para onde você vai. Eu costumo sempre dizer assim, se você... Tem uma frase bem famosa, inclusive na internet, que fala, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. O universo vai te tratar dessa forma. Eu gosto de uma frase de um mentor meu, que ele fala assim, a vida de vocês, sem saber para onde vai, é um barco em alto mar, a vela sem leme. Com a vela içada, sem controle algum. Aonde bateu o vento, eu tô indo. Foi. Uhum. É isso que acontece. Então, essa é a importância de você ter uma meta clara, uma meta ajustada dentro da tua realidade, obviamente, mas clara, com objetivo, com data, com riqueza de detalhes. Porque a gente vai trabalhar tanto você fisicamente e a gente vai trabalhar você energeticamente, onde a gente fala de cocriação. É isso que acontece. Eu quero ver, eu tenho certeza que vai ter um montão de comentário dizendo que o sonho parou e ficou na praia, Você sabe que é infelizmente. o bom uso da internet, né, eu acho que a gente tem que ser muito agradecido por esse momento que a gente está vivendo, porque, por exemplo, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, é muito fácil você replicar o que não está dando certo, por exemplo, porque você só tem aquilo ali de exemplo, né. Você não tem, vai Uhum, buscar um livro, talvez seja sei lá, 50, 100 anos atrás, fosse muito mais difícil do que hoje. E hoje está tudo na palma da mão, então a gente está nesse movimento de mudança, né, de aprimorar, de melhorar. E eu acho que isso é trazer um pouco da responsabilidade de fazer diferente, né, para os nossos filhos, para as pessoas que nos cercam, porque acho que essa mudança, trazer isso ao conhecimento e essa mudança você consegue fazer ao seu redor, no seu trabalho, com seus vizinhos, num bate-papo, ou gente, eu fico pensando as pessoas eu assisti muito podcast, sabe, Cleiton, a gente tem esse hábito, Uhum. a gente não assiste uhum, televisão há muitos anos já, sei lá, 8, 9 anos, eu acho que mais ou menos isso. E só que a gente consome o que a gente sabe o que a gente está consumindo de conteúdo, né, a gente vai uhum, e busca onde a gente quer. Então aproveitar desse movimento, esse podcast de hoje, aproveitar dessa informação e tentar fazer diferente, né. Acho que a primeira dica de muitas que passaram por aí, se alguém já anotou, mas a primeira básica é saber onde quer chegar e, eh, a curto prazo, né, estar motivado e ter objetivos a curto prazo. Você falou Eu uma coisa vou muito levar isso para mim. bacana. Você falou uma coisa muito bacana, porque hoje quase todos têm celulares, né, smartphones, e ali você consegue realmente ver o mundo, né. E aí você vai ver tudo que você, às vezes, nem nunca imaginou, ou seja, está na palma da mão. Se você juntar isso, agora essa possibilidade, você está vendo, você começa a ter memória disso. Mais um plano, né, que é muito uhum. importante, planificar tudo isso, aí que é muito mais fácil de chegar no objetivo. Só que aí, o que que a gente precisa? Como o Cleito falou ali no começo, terapia, né, a maravilha que é a terapia, a maravilha que é a mentoria. Uhum. Alguém vai te ajudar, porque normalmente sozinho é difícil, realmente. E o bacana é, É. mentores também têm mentores. Todos, Tem, eu sempre tenho. Ah, todo mundo a tem, gente viu esse story teu e a gente amou. né, mentores têm mentores, então Eu sempre falo assim, ó, que nós somos anjos, né? Na verdade, eu vou parafrasear um mentor meu, então. aham, Ele sempre fala que somos anjos de uma asa só. Que se eu bater minha asa sozinho, eu vou ficar andando em círculos. Hum. Se eu me abraçar contigo, a gente vai bater nossas duas asas junto e a gente vai alçar voo. E basicamente é isso. Quando a gente fala de terapia, é isso. Quando a gente fala de mentoria, é o mentor literalmente batendo asa junto com você.
É muito É massa muito isso. massa. E se funciona, gente. Gente, pelo amor de Deus, funciona, experimentem. É muito bom. Sabe que eu nunca fui contra, eu sempre fui a favor de terapia, mas eu nunca busquei, assim, nunca fui atrás e não no momento que eu tô hoje, né, de buscar ajuda e melhorar e, né, em busca da tão sonhada alta performance. Cara, mas eu tô descobrindo coisas tão simples, pequenas e mudanças no dia a dia que têm feito muita diferença, né. Muita diferença. É que a maioria das pessoas não buscam, né, ou uma terapia, ou uma mentoria, ou um desbloqueio, Uhum. ou quebrar essas crenças. A maioria das pessoas não buscam isso. É, vamos lá, o primeiro motivo de tudo, as pessoas tendem a mudar de vida quando a vida se torna insuportável. Ou amor ou Então, na dor? ela vai esperar a vida se tornar insuportável. No amor é É, não vai, muito né. poucas pessoas. Inclusive, falo para nossa audiência, quem aqui buscou uma transformação por amor, comenta aqui embaixo, porque a gente quer saber. É raro, é raro. Agora, o que acontece? A maioria espera a vida se tornar insuportável. O que é a vida insuportável? É aquele fundo do poço mesmo, seja de relacionamento, seja de dinheiro. Quebrei, tô sem nada, tô em depressão, tô devendo para Deus e o mundo. Agora eu vou buscar uma mudança. Hum. Por quê? Porque já está insuportável, porque eu não estou aguentando mais. A maioria das pessoas chega a esse ponto. E o mais incrível é que a gente não precisa esperar chegar a esse ponto. Esse é um grande fator que a maioria das pessoas não buscam uma ajuda, não buscam uma mentoria, não buscam um desbloqueio, não busca terapia, porque acha que vai dar conta. Hum. E aí entra também aquele compromisso contigo mesmo, né? Tipo, eu dou conta. Como eu falei, a gente vem de uma sociedade onde isso não era comum. E aí, sabe, uma coisa que tu comentou, Gabi, também, que é bem interessante, que tu falou dos filhos, né? É crença hereditária. Vamos lá, eu peguei crença esses tempos, um cliente meu que veio do bisavô dele. Veio do bisavô, passou pro avô, passou pro pai, chegou nele. E aí eu pergunto, qual é a responsabilidade que nós temos para a próxima geração? Isso. Qual é a tua responsabilidade em cortar isso hoje, então, para que teu filho não tenha? Para que teu filho não passe isso que você passou? Qual é a tua responsabilidade e a referência que você está deixando para ele? Resolve os BO, então, para as próximas gerações serem mais É saudáveis. 100% É, responsabilidade. isso que você está falando hoje foi um bate-papo que eu tive com a minha mãe, e eu estava contando sobre algumas mudanças, algumas atitudes, eu falei para a mãe, eu falei: "Nossa, eu tenho mais força hoje de fazer pensando que eu não vou permitir que essa minha atitude passe para o meu filho, para que ele não continue essa história". Eu falei: "Não, eu estou fazendo, claro, por mim, quero fazer por mim, mas é um basta". E eu tô falando de coisas simples, sabe, eu não tô falando, de coisas que as pessoas talvez não vejam ou seja espiritual, para quem não gosta, né, dessa vibe, mas assim, eu tô falando de coisas simples. Então, eh, coisas que se repetem. A gente falou um pouquinho sobre isso no começo e eu queria trazer esse tema de novo. Como é que a gente percebe uma crença? Porque talvez tenha pessoas que não tenham noção que aquilo que elas estão vivendo é uma crença. Então, eu acho que isso seria o que você falou de ciclos repetitivos, não é isso? Esse é o maior sinal. Esse é o maior sinal. Ciclos repetitivos é o maior sinal que é uma crença que está agindo na tua vida. Existem outras formas de você fazer perguntas. Por exemplo, quando eu recebo um dinheiro, como é que eu me sinto quando eu recebo esse dinheiro? Quando eu pago uma conta, como que eu me sinto quando eu pago uma conta? Deixa teu corpo responder, deixa tua energia responder para ti. Abre, ouça o que ele está falando. Qual é o sentimento que tu tem? É angústia, é tristeza? Tem crença. Uau, Sentiu peso? Tem crença. nunca me fiz Ciclos essa pergunta. repetitivos? Tem crença. Eu vou dar um exemplo agora daquela cliente que eu atendi aqui. Ela me buscou há uns 2 anos atrás, porque ela teve 3 casamentos, e nesses 3 casamentos ela eram relacionamentos tóxicos, né? Com agressão física e tudo mais. Então ela acabou se divorciando, separando desses 3, e ela estava entrando no quarto relacionamento e foi indicado o meu trabalho para ela, porque ela não entendia o porquê. Por exemplo, ela não entendia o porquê que nos outros relacionamentos anteriores o marido chegava em casa e batia nela assim, tipo, tô estressado, vem cá, vou te dar um soco. E ela não entendia o porquê que isso acontecia. E aí ela veio, ela me buscou dentro de uma leitura energética e disse assim, tá, mas espera aí, você viu a sua mãe apanhar dos 7 aos 13 anos? Aí ela parou, ela disse, mas eu não lembro disso.
Nossa, Eu pagou. disse, obviamente que não. Por quê? Porque o nosso cérebro tem um sistema de defesa, onde o trauma, quando ele é muito forte, ele apaga por uma forma de defesa, mas ele deixa guardado no teu inconsciente. E aí, o que acontecia? Daí eu falei para ela, você tá vendo a tua referência de relacionamento que você teve? Você tá repetindo isso. A gente precisa cortar isso para que você tenha um relacionamento saudável. Essa era a tua referência. Isso é uma crença. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei para ela, e sabe o que é o pior? Era o que tua mãe falava. E eu contando para ela e ela olhando para mim assim, dizendo, meu Deus. Nossa. E aí eu trouxe isso para a consciência dela. Inclusive, a mãe dela é viva ainda, então ela foi conversar com a mãe dela disse, não, é verdade, tudo isso é verdade, aconteceu. E o que a mãe dela falava? Ah, teu pai me bate, mas eu amo ele. Olha a referência de amor. Amor no caos. Tem que ter agressão, tem que ter caos para ter amor. Era isso que ela acreditava no inconsciente dela. Então ela estava fazendo isso acontecer. Aí a gente fez um trabalho com ela, foi um trabalho de 4 meses, onde a gente desbloqueou. Hoje ela está no relacionamento, ela casou, ela está com uma filhinha, ela veio me ver aqui em Olha que janeiro legal. desse ano. Faz 2 anos que eu atendi ela. Ela veio com o marido dela e trouxe a filhinha e foi, tipo assim, é gratificante para mim quando eu vejo esse resultado, sabe? Então, assim, qual é o caso dela? Um ciclo repetitivo. Então, 2 pontos. O ciclo repetitivo dentro da tua própria vida, os fatos começam a acontecer muito dentro da tua vida, altos e baixos, o dinheiro, por exemplo, é uma gangorra. Começa a perceber esses momentos. E o segundo ponto é analisar a vida dos seus antepassados, de quem veio antes. Vê se você não tem ponto de congruência ali. Vê se não tem coisas que está acontecendo com você que aconteceu com eles. Outro ponto, atendi um cliente que me buscou porque o dinheiro nunca ficava na mão dele. Ele disse, Cleiton, estou numa situação absurda assim, eu vivo de empréstimo. Eu vivo de empréstimo. O dinheiro não fica, eu tenho que fazer um empréstimo para pagar o empréstimo e assim eu estou indo. E eu não entendo o porquê. Eu ganho super bem. Ele tinha uma média bem alta de faturamento. Ele disse, cara, eu não entendo por quê. Aí eu li a energia dele e disse, cara, vamos falar da vida financeira do seu pai? Seu pai fez empréstimo até hoje. Mal. Ele olhou para mim, meu, é verdade, como eu nunca vi isso. Porque você está dentro do negócio, você não consegue ver. A gente só consegue ver a ilha se sair de dentro da ilha. E aí eu tirei ele de dentro da ilha e mostrei isso, cara, teu pai é assim. Isso através da leitura energética eu consegui identificar. E a gente trabalhou e rompeu ele. Agora ele está progredindo, né? Vamos lá. Daí a gente está falando de crença, a gente está falando de financeiro, de empréstimos e tal. Então ele está se recuperando financeiramente agora. Mas para te ver como é fácil de identificar, o problema é que a gente não olha. Por que a gente não olha? Que quando acontece algo negativo, a gente se apega ao negativo. É isso. E aí entra naquela roda, né? Entra na roda. Cleiton, aproveitando aqui, falando em leitura energética, vamos falar um pouquinho de leitura energética? Bora. Cleiton, qual que é, por exemplo, na prática, a utilização da leitura energética? Na prática, vamos lá, uma conversa de 10 minutos eu consigo ler a energia da pessoa e saber as crenças e os bloqueios na raiz. Por que é importante isso? Na prática, porque eu sei de onde veio, como começou, e aí o corte energético dessa crença ou desse bloqueio ou desse trauma, ele é muito mais eficaz e é uma vez só. Existem muitas terapias das quais, inclusive, eu sou formado, que vendem e que falam que dá para fazer isso através de uma mesa radiônica, através de muitas outras terapias, né? Mas, na verdade, o que acontece lá não é um corte, é um equilíbrio energético que vai te dar um resultado. Só que esse equilíbrio energético, ele tem um tempo. Vai depender de você, quanto tempo você sustenta isso. Daqui 4, 5 meses, tu teve um problema emocional, tu teve um problema financeiro, você vai voltar de volta para o estaca zero onde você estava. Quando eu falo de leitura energética, eu estou falando de uma leitura mais profunda. Eu estou achando lá na raiz o problema. E daí lá eu uso técnicas para a gente cortar lá, para que você não volte a ter este problema. E aí você vai voltar a ter esse problema se for uma escolha tua. O que é uma escolha? Dizer, não, realmente eu gosto de fazer empréstimo, por exemplo. Então tá bom, agora não é mais um ciclo repetitivo, é você que está fazendo conscientemente. Consciente. Então a leitura energética na prática, ela facilita muito eu encontrar isso sem eu precisar fazer uma regressão, por exemplo. Interessante. Sem eu precisar te induzir lá. E até porque muita gente não consegue fazer regressão, tá? Tipo, dizer que todo mundo consegue, não, isso é balela. Muita gente não consegue, ela não consegue sossegar a mente para isso.
E por que quem não consegue? Que pode ser? Não permissão? Não acreditar? O que seria? Vamos lá, questão física primeiro, não sabe respirar. Tá. 90% da população não sabe respirar. Nossa. Para sossegar a mente, para tranquilizar, para um estado hipnótico, para levar numa regressão, você precisa saber respirar. E aí o profissional que está conduzindo isso, ele tem que ter, vou falar, a capacidade de te ensinar a respirar no momento do transe ou da regressão e tudo mais. Então, esse é um grande ponto físico. O segundo ponto é, muita gente busca a regressão por um motivo errado, que é curiosidade. Uhum. Então não vai resolver nada. Porque ela não está dando permissão para isso. E aí a maioria das pessoas vão com medo do que vão ver. E aí se tu perguntar para mim, precisa? Às vezes sim. Mas através, por exemplo, da leitura energética, eu olho, leio e digo, ó, é isso, pronto. Sabe, Numa conversa, num bate-papo. um dia eu vi uma apresentação sua falando sobre essa questão do que a leitura energética proporciona, e eu achei aquilo tão simples e fácil de entender. Eu vou tentar explicar, mas se eu não conseguir, você me ajuda. Legal, Que era, tá bom. uma ferida está aberta, um machucado. Algumas terapias, elas vão passar ali um remedinho, vão passar um band-aid e aquilo fecha, mas internamente, vamos imaginar que aquilo não curou. E foi muito lúcido para mim, assim, a hora que você falou: "Não, eu vou lá no fundo, eu vou mexer, Na ferida eu vou mesmo. remover aquela". Talvez eu não, né, vou usar uma palavra ruim aqui, mas eu vou remover aquela coisa ruim que tá ali dentro, e aí sim, quando Uhum. houver a cicatrização, vai curar. E a gente conversou sobre isso depois, falou assim: "Uau", eu, tipo, entendi uma coisa tão, porque a gente fala de energia, o fato da gente não pegar e não ter a capacidade de ver, às vezes fica incompreensível, né, e quando você trouxe esse exemplo foi, cara, muito massa. Justamente, é. E, a energia, e é isso que eu faço. Eu abro a ferida, eu lavo ela, eu cavoco nela, vai sangrar mais um É isso pouco. que você falou. Depois eu vou suturar ela e depois eu vou colocar o band-aid. E vai doer. É isso que E vai acontece. doer. E quando a gente, e vai doer, às vezes, normalmente na hora dos cortes, É. né? Na hora dos cortes energéticos dói. Eu recebi agora há pouco um feedback no meu WhatsApp de uma mentorada minha de Portugal, que ela fez uma técnica que eu instruí ela a fazer para cortar a energia de pai e mãe. E ela disse, doeu? Cleiton, a da mãe, doeu? Eu disse, como tu tá sentindo? E ela fez ontem, e ela me deu feedback hoje. E ela disse assim para mim, ela disse, tu não acredita, hoje foi incrível. Eu tive marcações assim no meu Uau. consultório, ela é terapeuta também lá em Portugal. Ela disse, foi incrível, assim, desbloqueou. Eu disse, é isso, entende? Não precisou ela ficar repetindo frase, ela não ficou olhando no espelho, nada. Ela fez uma técnica de corte energético de não merecimento por causa de pai e mãe. E no outro dia ela já teve resultado. Eu recebi feedback agora há pouco. Doeu, ela chorou durante o processo. Normal. Hum. A gente está falando de energia, a gente está falando de algo mais visceral. Essa é a palavra, algo mais visceral. Amor, como é que nós estamos aqui na a gente fez alguma lista para não esquecer das perguntas mais importantes, foi até longe, né. Eu não Ah, eu imaginei queria que a gente ia tão profundo hoje. Vocês estão igual a mim, né? Eu, quando vou fazer uma live, eu preparo um roteiro. E aí, na hora que eu abro a câmera, eu pego o roteiro, amasso assim, jogo no cantinho Aham. e tipo, vamos. Eu várias vezes olhei e falei: "Meu Deus do céu, não posso esquecer", mas a gente aprofundou tanto em coisas, assim, a gente aqui as perguntas que a gente Ah, separou foi superficiais e a gente faz direto, né, essa questão de não usar o roteiro. mas A eu acho gente que dá é uma olhada para ele e tal, mas fala: "Ai, não vou usar, vou usar o que eu tô sentindo". Tem hora que é o que a gente tá sentindo mesmo, né, É o que o isso. papo leva. Eu queria falar um pouquinho, perguntar um pouquinho sobre a intuição, Uhum. uau, o papel da intuição nisso tudo. tipo, é Ah, energético? essa é a minha pergunta. A intuição é energética? É mediúnico. Hum. Fala um pouquinho. É mediunidade. A intuição é mediunidade. É como se tivesse alguém do teu lado falando assim, não faz aí, não vai aí que vai dar cagada. Uhum. Não vai aí que tu vai dar cagada. O que acontece é o quê? A gente vive num mundo tão atribulado, a gente vive numa correria danada em busca de sucesso, em busca disso, em busca daquilo, que a gente esquece de ouvir a nossa própria mente. Uhum. É isso que acontece. E aí, vamos lá, a Gabi falou da internet, né, que é maravilhoso.
Realmente, a internet, principalmente pós-pandemia, ela veio para somar assim absurdo. Se é que teve algo positivo nessa pandemia, foi a internet. Foi essa questão das lives, foi essa questão Uhum. desse acesso maior para todo mundo. Todo mundo veio para cá para trazer informação para o mundo inteiro. Então, assim, Potencializou mesmo. o problema é que junto disso também veio um grande problema, que são os vídeos curtos. Hum, O que é o vídeo curto? É lá as redes sociais vizinhas, lá com aqueles videozinhos de 15 segundos, 10 segundos, 30 dopamina segundos. Barato. barata. Dopamina barata e enxurrada de dopamina. Isso É um se chama problema. enxurrada de dopamina barata. Então, cada vídeo desse que você está passando, você está recebendo essa enxurrada de dopamina e eu quero mais. Existem alguns níveis de dopamina, que eu não vou entrar nesse campo, mas assim, dá um exemplo. De 10, de escala de 0 a 10, de 1 a 10 de dopamina, um videozinho desse libera 7, 8. Uh, É muito alto. É depois vai muito se alto. satisfazer como com uma coisa mais difícil na vida? Não vai. Por isso que hoje a maioria das pessoas tem dificuldade de leitura, por exemplo. Então, o que acontece? Por que eu entrei nesse campo da dopamina barata? Isso não deixa a tua mente sossegar. E aí, quando vem aquela vozinha interior, que é a mediunidade intuitiva, te alertando, te falando algo, dizer assim, não faz isso. Normalmente é o negativo. Não faz isso, vai dar ruim. Uhum. Você não vai ouvir, porque teu cérebro está ali a milhão. Daí tu vai dizer o que? Ah, é coisa da minha cabeça. Você é teimoso, vai lá e Nossa, faz. eu ia falar sobre isso. Quando é que a gente sabe que é a mente ou quando é a intuição, como é uma coisa espiritual? Como é que a gente sabe? Como que sabe? Sente. Não sabe. Sente. É Você diferente. sente que é? Acho que é Tu isso. sente que é. Eu sinto, Porque me tem pessoas mais intuitivas e pessoas menos intuitivas. Ela é uma mediunidade, vamos lá. Como que tu exercita ela, né? Como que tu exercita a tua intuição? Começa com coisas pequenas. Por exemplo, chega perto de uma pessoa e antes dessa pessoa conversar contigo, ou antes de uma pessoa te mandou uma mensagem, ah, André, preciso conversar com você. Você já sabe o que essa pessoa quer. Isso é intuição, isso é mediunidade. Começa a exercitar isso. Começa a usar isso no teu dia a dia. Tipo assim, o que essa pessoa quer comigo? Você já vai saber o que essa pessoa quer. De forma intuitiva. Tem gente que tem isso muito claro, assim. Tipo, a pessoa chegou perto, eu já sei. Quer alguma coisa de ajuda, eu sei. Ou essa pessoa vai me usar, ou essa pessoa vai me... Todo mundo tem essa questão. A questão é que a gente não pratica. Então, Verdade. pratique isso no teu dia a dia, que a tua intuição é um músculo. Vamos lá. Toda e qualquer faculdade mediúnica é como se fosse um músculo. Então, se eu quero ter isso mais aguçado, pratique. Sim. Obviamente, tem algumas questões mediúnicas que tem que ser praticado dentro de centros religiosos, com cuidado, com amparo, com alguém mais experiente perto. Mas questão de intuição, sensibilidade, isso aí é praticar, é o nosso dia a dia. Então comece a exercitar esse músculo. eu acho que eu sou um pouco mais intencional nisso. Eu ponho a intenção de tentar sentir essa coisa de da intuição. Eu trabalho bem isso. Uhum. Eu trabalho bem, eu acho. Eu gosto disso. Legal? Eu gosto É. bastante disso. Eu acho E que é quando esse é um dos segredos, né, Cleiton? É você começar a estar ciente, e aí você vai passar a estar mais intencional, né, você falou essa palavra assim, essa palavra é incrível. A intencionalidade, ela tem que estar presente no teu dia isso. todo. Em tudo que tu faz, tem que ser intencional. Voltamos lá atrás onde eu falo que tu vai meia boca no negócio, tu vai com o pé só. Tenha uma intencionalidade. Tipo, por exemplo, a minha questão energética, a minha questão de leitura mediúnica, tem uma intencionalidade. Quando eu falo com uma pessoa, eu digo, não preciso mais que 10 minutos para saber se, inclusive, se a pessoa deve ou não deve. Não preciso mais de 10 minutos. Por quê? Porque eu tenho uma intencionalidade ali. Eu estou direcionando essa energia para isso. E aí, quando a gente fala de intuição, tem uma intencionalidade com a tua intuição. Exercite ela. Todo mundo tem um certo grau. Alguns têm maior, outros menor. Bom, a gente tá falando, a gente puxou bastante, assuntos até diferentes, né, do que a gente tinha tinha organizado aqui. Eu agradeço por isso, porque
Sempre tem um motivo, né, sempre tem alguém que está escutando, que Sim, precisa ouvir e tudo mais. E eu queria eu sei que essa pergunta é difícil, mas, assim, o que que você gostaria de deixar de mensagem ou de informação ou de dica? O que que você sente para deixar para quem está ouvindo, que é importante? uma mensagem. É, Uhum. porque, assim, ó, dicas, assim, ó, de como e e e como as pessoas podem até descobrir as suas crenças e tudo mais, que é o nosso tema de hoje, as pessoas já ouviram. Mas, assim, ó, o que que você pode trazer? Que mensagem que você sente que você gostaria de deixar para elas? Dicas práticas. O Tá, que você sente? vamos lá. Eu vou falar assim, sejamos mais humanos. Tá. Se aceite mais a tua humanidade. É isso. Tira a capa de super-herói. Para de querer salvar o mundo. Olhe para você. Sejamos mais humanos. Primeiro consigo mesmo. Primeiro tendo respeito contigo. Primeiro olhando para você. O que é ter respeito contigo? Aprenda a dizer não. Quando você não quer, quando tem alguma coisa, aprenda a dizer não. Isso é respeito com você. E tu vai ver que a hora que você começa a praticar isso, as pessoas vão ficar bravas contigo. Isso é o primeiro ponto, assim. Sejamos mais humanos. Porque quando a gente entende a nossa humanidade, a gente já parte se respeitando. Quando você te olhas como um ser humano e te olhas que essa vida ela tem uma finitude, e quando a gente entende essa finitude, que ela existe, que ela está aí para todo mundo, é a única certeza que a gente tem, você começa a te respeitar mais. Então te enxergue como ser humano, seja mais ser humano primeiro consigo e entenda e aceite essa finitude de vida. Porque aí você vai criar compromissos com você. Segundo ponto, seja mais humano para com o outro. Respeite um pouco mais os outros. Isso é papel fundamental de autoconhecimento, por exemplo. Eu não sei, por exemplo, como foi o dia da Gabi, eu não sei como foi o dia do André. Se eu me propus estar aqui hoje, no mínimo eu tenho que entregar o meu melhor. No mínimo eu tenho que entregar o meu melhor. No mínimo eu tenho que fazer que seja um programa, uma edição sensacional, energeticamente, que a gente consiga levar a nossa intenção para a nossa audiência, para a audiência de vocês. Então, assim, quando a gente entende isso, a vida fica mais leve. Por quê? Porque eu sei que o cara que vai passar do meu lado, às vezes ele só precisa de um sorriso. Então, diga bom dia, diga boa tarde. Tem gente que não ganha isso dentro de casa. De verdade, tem gente que não ganha isso dentro de casa. São coisas simples. É a nossa humanidade. A gente não precisa de nada milaborante. Sai dessa loucura de, porque eu tenho que fazer. Seja humano. Aceite a humanidade. Aceite a tua humanidade. E quando você consegue aceitar a tua humanidade, tu olha para o outro, o teu irmão, também como humano, sabendo que ele também tem falhas, sabendo que ele também erra, sabendo que ele também tem dificuldades. E aí você começa a entender muito melhor essa questão energética, a questão espiritual. Tu começa a te autoconhecer muito mais fácil, vamos falar assim. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Isso tudo vai te trazer para a tua consciência. Isso tudo vai te tirar um pouquinho do teu piloto automático, porque isso é algo que ninguém para pensar. Ninguém. Nossa. Ai, você sabe que quando a gente vai chegando, eu vou vendo, chega perto do horário que a gente combina com os nossos convidados, e eu sempre trago eles para uma reflexão, que talvez não faça muito sentido para ti, porque você já conhece a tua criança interior, mas eu gosto de mostrar para as pessoas, assim, que todo mundo tem que chegar nesse momento de refletir e olhar para dentro, né. Tem que exercitar, né? E hoje eu acho que a gente fez isso todo o episódio, voltando, né, para que todo mundo pudesse ir voltando, Legal. reconhecendo a sua criança. Eu quero muito agradecer que você aceitou o nosso convite de vir para cá, de Já compartilhar. acabou? Cleiton, se deixar eu e o André, a gente tem um problema seríssimo, assim, sabe. Porque a gente fica falando, e a gente combina, né, em torno de 1 hora para estar conversando, mas assim, quando eu peço para vocês eu até é tão difícil eu falar sobre isso, né, mas eu vou abrir para todo mundo, a gente está sendo bem transparente, assim. Eu sei que eu tenho a facilidade da comunicação, eu sei que eu gosto de conversar e a gente, né, o objetivo do podcast é isso, mas falar para você falar da mensagem final, eu até engasguei aqui.
Por quê? Deixa Porque ele eu não, falar. porque eu não queria finalizar. Mas eu sei que a gente. O André fica Tá? brabo comigo, porque ele fala Eu tô brincando. Vamos lá, eu tô brincando, tá? Mas é porque eu também gosto de falar e falo bastante. Esses dias atrás eu fui fazer uma aula. Eu faço algumas aulas gratuitas pelo Google Meet, né? assim. Então, assim, eu faço umas aulas fechadas lá. E gratuitas, assim. O pessoal entra no meu grupo do WhatsApp, libera o link lá e eles vêm pra aula comigo. Onde eu leio a energia do pessoal ao vivo, é bem legal. Uau! E aí, esses tempos atrás, eu combinei uma aula dessa lá. E eu prometi pro pessoal, disse, ó, pessoal, pode entrar que é uma horinha só. Vamos começar às 8 da noite e é uma horinha até 9 tá liberado. Eu parei de falar, era 10h40. Nossa! Eu parei de falar 10h40 e ninguém saiu. Ficou todo Claro, mundo comigo. imagina. É, mas assim, é porque eu falo bastante também, tá? Se deixar, eu fico até 5 da manhã aqui com vocês, bem tranquilinho. Eu Cleiton, gosto, eu acho que eu tenho mais. Devo ter uns 5 ouvidos e 2 bocas. Eu ouço mais do que falo, a mais falante sou eu, verdade. mas é que engraçado. Parece que eu fico falando aqui assim, e eu não tô falando, mas eu tô falando. Parece é uma coisa louca, tá? Parece que eu tô. Energeticamente você tá falando, Eu não tô né? mexendo Tá a falando, boca. tá falando. Eu não tô mexendo a boca, não tô abrindo e fechando a boca, mas É. eu tô falando, tá, gente? Legal. Então, assim, quem me conhece bem. Ô, Cleito, conta uma coisa aqui pro pessoal. Hoje eu sei que você dá mentoria, que você faz atendimento online, que o teu trabalho você consegue, né, atender as pessoas, não importa onde elas estejam. Como que elas te encontram, Hoje elas me encontram pelo meu Instagram. tá? Quer deixar Que é teu mais... arroba para eles poderem te encontrar? Tá, o meu arroba é Cleiton Assink, Cleiton com I com N no final, Uhum. Assink, ASSINK, underline. No final tem um underline. Lá me encontra no meu Instagram. Pode mandar um direct lá para mim. E se alguém não, né? Você que começar a me seguir através aqui do podcast, aqui desse episódio incrível, né? Que eu tô triste já porque vai acabar. Manda um direct lá para mim. Manda um direct lá para mim que você veio por aqui. E aí eu bato um papo e eu mesmo vou responder lá para você. Ah, que legal. Valeu, Sabe o que que a valeu, gente pode Cleiton. fazer? Quando o papo flui, assim, até tá virando praxe, assim, da gente abrir a possibilidade da gente fazer um segundo. A gente podia trazer um tema que você disse assim: "Não, Gabi, acho que esse tema é legal para a gente levar essa informação". A gente volta a conversar e conversa porque o André fica brabo comigo, fala assim: "Amor, mas a conversa vai tão legal aquela hora". Eu falo: "Meu Deus, mas a gente uma hora a gente É, tem que mas terminar, né". A gente já já tá o tempo. gravando a 1h15, né, até a Já gente uma. fazer já. Já. Então até a gente terminar e fazer às vezes a gente tinha um combinado de era 1 hora, sabe, Cleiton. E um dia a gente A gravou gente, 2h30. a gente começou com. Ah, é, a gente Foi uma coisa tão absurda que quando a gente olhou já tinha 2 horas de gravação. Eu falei: "Meu Deus, eu vou começar a Caramba. encerrar". Aí eu fui puxando para o encerramento e aí foi mais 30 minutos. Aí quando acabou eu falei para o André: "Eu tenho que exercitar uma coisa no podcast, a gente tem que saber finalizar". Então, eu acho que e sabe o que que é legal? É legal que ficar com esse gostinho de quero mais, É, porque é um papo que vai longe, porque vai falar de coisas pessoais, né, a gente abriu um pouquinho da nossa história aqui, mas deixar na curiosidade do pessoal também de procurar as tuas redes legal. e, assim, se conhecer, né, Cleiton, que as pessoas Uhum. se abram para isso. O intuito de ter convidado, de trazer você para cá, é que as pessoas a gente permitir que eles tenham esse acesso, quem ainda não conhece esse tipo de desenvolvimento, dessa melhorar a performance, gente, no dia a dia. Trazer resultados na vida pessoal, na vida profissional, traz resultados na vida conjugal e assim por diante. Eu acho que a Dessa gente forma. ser um ser humano melhor é o caminho mesmo, né. Eu agradeço. Obrigada mais uma Agradeço o vez, espaço. amor, obrigada por esse episódio, por estar aqui. Eu, Cleiton, eu agradeço o espaço, eu agradeço o convite. Me coloco à disposição. Se quiserem fazer mais uma vez, eu estou à disposição. Só a gente ajustar a agenda que tudo acontece. Não tem problema nenhum. Legal, obrigado, querido, Cleiton. obrigada, tá. Conversar contigo é Boas sempre energias muito para bom. vocês. Boas energias para vocês. Obrigada. Foi um prazer demais estar aqui. Sei que eu falei demais, extrapolamos o nosso tempo, né? Mas assim, foi demais, tá? Obrigado. Ótima energia para todo mundo que está nos vendo também, para toda a audiência. Eu desejo tudo de bom para E a todo gente mundo. te espera Obrigado, no Cleiton. próximo, hein. Tamo junto.
Obrigada. Conta Tchau, comigo. Até pessoal. Tchau, mais. tchau. Até a Tchau. próxima.